Fala aí, criadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Criatória. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. Está começando mais um CriSteps, o quadro onde a gente dá algumas dicas, apresenta algumas ferramentas para vocês colocarem nas suas histórias. E hoje nós vamos falar sobre algo um pouquinho mais profundo, né? Boa. Vamos falar sobre o poder da limitação. Então, assim, o que a gente quer dizer com o poder da limitação? O que é essa limitação? O que é se limitar? A limitação está envolvida em você conseguir reduzir o seu espaço de ideias, né, as opções que você tem, e você conseguir focar naquilo que realmente vai engrandecer a qualidade do que você está escrevendo, né? A gente falou muito da limitação num vídeo passado aí que foi sobre ambientes, né? E ele já é um bom exemplo de como essa limitação funciona. Quanto maior é o ambiente onde a sua história se passa, mais difícil é você controlar tudo, você ter qualidade, domínio em todos os pontos dessa história, desse ambiente. Com certeza. Né? Quanto mais reduzido ele é, mais controle você tem sobre ele. Então, quando você vai aplicar essa limitação, ela não é só em um momento específico. Quando você vai criar uma história, se limitar também é muito importante, né? E esse é um primeiro ponto que a gente já começa falando aqui. Quando você vai criar a sua história, você já tem que ter em mente alguns pontos que, claro, no canal aí você vai ver vários vídeos falando sobre esses pontos, mas alguns pontos que vão limitar as suas referências, o que você vai buscar, o que você precisa ter nessa história. Então, por exemplo, um exemplo bem simples aqui. Eu vou fazer uma história sobre Segunda Guerra Mundial, né? Vai se passar na Segunda Guerra Mundial. Isso já é uma limitação. Né? Com certeza. Isso já é uma limitação e é uma limitação muito forte, porque você está, ao falar Segunda Guerra Mundial, você está falando de um período de tempo específico, de 5 anos, né? Por assim dizer, onde você vai ter que fazer tudo na sua história ter sentido dentro do que aconteceu nesses 5 anos. Quer dizer que você não pode fazer uma ficção científica, né, com experimentos, criaturas? Não, você pode, mas elas têm que ter fundamentos de tudo que está ali, né? Então, a gente falou lá na ambientação, o que você vai começar a procurar? Como as pessoas se vestiam, né? Quais são os lugares que mais ficaram em evidência durante esse período? Qual era a tecnologia naquele momento? Como é que eram os carros? Como é que eram tudo, assim, questão de aviação, navio, tudo isso você vai ter que começar a pesquisar para você não colocar coisas que são fora do contexto, ou seja, você se limita a entender aquele período e faz a sua história em cima daquilo. E ela não é muito poderosa nessa hora de você se limitar, na hora de criar um tema, como na hora de você escolher um gênero, né? A hora de escolher um gênero, ele também é uma limitação. Então você vê que você vai do micro para o macro, do macro para o micro, sempre tendo que se limitar para poder saber do que você vai falar. Né? Se você vai fazer uma história de super-heróis, você está se limitando a certas convenções de gênero, certos assuntos. E você vai fazer uma história de super-herói sombria, você se limitou mais. Você vai fazer uma história de super-herói cósmica, você se limitou mais. Sim. Você está escolhendo cada vez mais uma área de expertise, né? Uma área de foco para você trabalhar em cima. Né? E quanto menor é esse leque, maior é a sua oportunidade de ter qualidade, né? De escrever as coisas. E também porque, assim, quando você, pelo menos a maioria das pessoas, quando você está conceituando a sua história, seja ela qual for, você parece que tem um gap no cérebro que ele fica falando assim, manda mais, né? Então eu não sei qual que é o processo de cada um, mas eu costumo escrever sem ter um processo de link ou continuidade. Eu vou escrevendo as ideias que vão chovendo na minha cabeça, e aí eu vou anotando no papel, anoto em outra linha e tal, vou anotando e vai vindo mais ideias. Então é como se fosse um funil. Você vai jogando ideias na boca do funil e vai jogando. Depois, quando parou de vir essa ideia, você tem todo aquele rio, aquele lago ali de palavras, de conceitos
que você estabeleceu para sua determinada história, seja para o seu protagonista, para a trama, para os vilões, e depois você vai começar a afinar esse funil. É você escolher o que daquilo ali vai ser priorizado e o que não tem a ver com aquela priorizada que você deu vai ser descartado. É essa parte que é interessante para que a gente não tenha um apego a coisas que não vão beneficiar o conceito que a gente quer trabalhar. Então, se você pegar, por exemplo, o mundo do Harry Potter, por exemplo, a J.K. Rowling, criadora do Harry Potter, ela com certeza pensou, vou fazer um mundo de bruxos, tá? Então, que linha que eu quero abordar? A linha da fase juvenil, com a escola e tudo. E ela foi compondo um mundo desde lojas, desde esportes, desde como é que eu posso dizer? Casas, desde becos, roupas, feitiços em si, e também o governo, do mundo. Só que aí é que tá. Tudo isso faz parte da construção do mundo, para dar um respaldo para esse mundo. Mas se você pegar a linha narrativa, com certeza ela deve ter pensado em várias. E na hora de escrever a história mesmo, ela se limitou em uma linha narrativa. E uma linha narrativa que determina a história do filme 1 ao filme 8º, se eu não me engano, que tem um super bruxo do mal e precisamos combatê-lo, precisamos matá-lo. E só tem um escolhido com capacidade de fazer tal coisa. A escola, o ministério, os becos, as casas, as famílias são meros coadjuvantes no conceito primal da história, que é o escolhido contra o bruxo das trevas. Essa é toda a narrativa. Então esse é o poder da limitação, porque você poderia estar colocando uma outra história por trás, como depois foi na nova franquia aí, que eu não lembro, Animais Fantásticos, que já sai da esfera de um bruxo contra o escolhido, e se eu não me engano é um cara que está resguardando os animais ou capturando os animais que fugiram, uma coisa assim. O conceito já muda. Agora, se você pega esse conceito dos animais e joga na premissa do Harry Potter, já fica difuso. Já começa a ter problema se ela fizesse isso. Se quer outro exemplo fácil, o Senhor dos Anéis, ele tem uma riqueza absurda de profundidade de línguas, raças e personagens, mas toda a narrativa ela se baseia em uma só. É o poder de você descartar o que não presta para que o funil conduza a história. E o resto seja só um meio de composição que dê respaldo a esse embrião que a gente chama de plot, que precisamos destruir o anel de um ser das trevas. E só o escolhido, digamos assim, tem capacidade para tal. Então a jornada do herói é pura e simples, é o poder da limitação. Agora, se você começa a colocar um monte de conceito diferente, como foi em Hobbit 3, que você não sabe o que está acontecendo mais, qual é o objetivo do filme, da história, é isso que faz com que o seu público se perca. Então o poder da limitação, quando a gente fala, não é o lance de você se limitar em criar seu mundo. Quanto mais verossimilhança, quanto mais conceito tiver seu mundo, como foi da J.K. Rowling, a riqueza que é de feitiços, aulas, professores, coadjuvantes, vilas, casas, shoppings, tudo, esportes, isso é o que engrandece a história, mas não é o que leva ela até o final. O que leva a história até o final é a plot, é o conceito que você quer trabalhar, a linha narrativa. E aí que a gente fala de poder da limitação, é você saber sobre o que é a sua história e não sobre o que é o conceito. O conceito você vai ter que definir. Claro, uma vez que ela definiu que o mundo seria um mundo de bruxos, já não teriam outras coisas que não têm a ver com bruxos. Por exemplo, o conceito arquetípico do bruxo não está atrelado na nossa psique com o lance da tecnologia cyber, com lasers, com computadores e tudo. O conceito bruxo é um conceito arquetípico medieval. E é tudo isso que dá respaldo à série. Escrever com pena, como é que chama?
aquela esfera lá de prever o futuro, bola de cristal. Tem o castelo de Hogwarts. Exatamente, castelo, todo o conceito para dar respaldo ao arquétipo do bruxo. Então você tem que saber sobre o arquétipo, eu sugiro que você veja a nossa lista que a gente criou. Mas isso também é um poder de limitação. Quando você fala uma Terra-média medieval, também não tem nada de cyber ali. De cybertech, cybertecnológico. É diferente, porque o arquétipo é diferente. Não quer dizer que você não consegue colocar, mas você vai ter que quebrar a cabeça. Vai ter que quebrar a cabeça. E aí que entra o que a gente está falando. Você não está se limitando ao que aquele gênero ou que aquela proposta tem. Então, a chance de você perder o controle é muito grande, né? Com certeza. Porque você está juntando arquétipos que são muito diferentes, que não são da mesma premissa, né? Isso que você falou é excelente, porque você vê que a limitação, ela, como eu tinha falado, né, do macro para o micro, ela vai desde o primeiro momento até o último, desde a ideia até a técnica. Então, você ter uma ideia de uma história, definindo um gênero, você se limita a um pacote de conteúdo que você pode usar. Dentro desse pacote de conteúdo, você ainda tem que se limitar a alguns, né? A gente falou vamos falar sobre fantasia. Vou fazer uma história de fantasia medieval, é um gênero, certo? Fantasia medieval. Eu posso fazer essa fantasia medieval, abordar ela de forma, usando esses elementos, os conteúdos que ela me dá, falando sobre falhas humanas, falando sobre problemas da nossa sociedade, a podridão, da corrupção, e fazer um Game of Thrones dentro da fantasia medieval. Sim. Como eu posso pegar a fantasia medieval e falar sobre uma história do bem contra o mal, onde eu tenho os mocinhos muito claros contra os vilões, e que a magia ela tem a ver com todo o universo, e fazer um Senhor dos Anéis. Né? Então, você se limitou dentro do gênero em duas abordagens diferentes. E é como o Marco falou, você tem Senhor dos Anéis, mais limitações ainda. Né? Você quer fazer algumas raças, você vai definir algumas raças. Né? Não é porque no primeiro filme você vê 4 raças que no terceiro filme vão ter 19. Né? O cara se limitou a trabalhar aquelas raças e fazer que você sinta como se você vê um anão, você conhece ele, você sabe o que ele pensa, mais ou menos como é a sociedade e tal. Em Game of Thrones foi a mesma coisa. Por mais que você tenha a ideia de que é grande, e o universo é grande, né? Mas você vê ouve o nome Lannister, você sabe exatamente o que esse cara pensa, como ele é, qual é a cultura da família dele. Se ouve um Stark, você sabe, porque ele se limitou a construir essas famílias e transformou elas em algo muito coerente, muito completo. Então você sabe, se ele começasse a falar, não, agora aparece mais uma família dali, agora mais uma dali, ele não consegue trabalhar todas elas com a mesma qualidade. Né? Então você vê, você foi do gênero, aí você foi escolhendo elementos do gênero, aí agora você já está entrando na parte técnica, que é escolher os núcleos, né? Os coadjuvantes, quem são os protagonistas ou o protagonista. Porque isso é uma coisa, a gente tem muito, às vezes, na hora de escrever, às vezes a gente consegue fazer um protagonista na hora, a gente fala, esse é um protagonista e é a história dele que eu vou desenvolver, mas como escritor você acaba, às vezes, se apegando a outros personagens, alguns coadjuvantes, e se você não tomar cuidado, você começa a fazer 2 histórias dentro de uma, né? Você começa a contar a história de um coadjuvante, perdendo isso que o Marcão falou. Qual que é a mensagem? Qual que é o principal da sua história? É destruir o anel? É esse cara destruir o anel? Então, eu posso contar a história daquele coadjuvante, desde que ela me traga de volta alguma mensagem desse cara. Você quer ver uma outra franquia que está crescendo e potencialmente tem muito mais para crescer em si? Que os criadores eles estão definindo a construção de um mundo, mas tudo isso se baseia também na plot, que é o John Wick. No primeiro filme, vocês suspeitariam que teria todo um respaldo de universo do submundo, como tem mostrado agora nesse terceiro filme? Do lance das moedas, do lance das universo de doutores que podem curar e fornecedores. Vocês conseguem perceber que eles estão dando um respaldo para testar até que ponto vai a construção desse universo? Mas, ao mesmo tempo, toda a franquia do John Wick se baseia em uma única palavra, que é vingança. O respaldo é só esse.
você tem toda essa construção do mundo para dar um respaldo de que a vingança do John Wick ela vai crescendo cada vez mais contra todo esse submundo. Desde o primeiro filme, para se vingar de uns moleque lá que mata o cachorro, do segundo filme, para se vingar de um cara que tem a marca dele, e aí você já vai e aí você já vai vendo toda a construção do mundo, ao terceiro filme para ele se vingar e sobreviver de todo mundo que tá vindo atrás dele porque ele tá sendo caçado. E aí você vai vendo toda a construção do mundo, que também é limitada. Por que ela é limitada? Porque você vai dando respaldo de que todo mundo ali trabalha com o meio para os Hitman, que são os assassinos de aluguel. Então você tem os doutores que trabalham, você tem o dinheiro específico para aquele tipo de serviço, você tem os locais onde tem jurisdição e não pode ser feito negócios. Tem os moradores de rua, né? Que é uma sociedade, os moradores de rua que dão proteção, dão recados, alguma coisa assim. E você tem a alta cúpula que organiza toda essa situação e dá respaldo para você ver o mundo que está atrás do John Wick. Mas a plot é simples, o John Wick se vingar. A limitação é muito pura. Agora, por isso que também a gente não vê os outros milhares de Hitman que dá a entender que tem, quais são os trabalhos deles, o que eles estão fazendo, quase nunca você vê isso. Porque só a plot é simples, o John Wick é um cara que quer ficar de boa, mas esse submundo não o deixa de boa. Então ele vai se vingar e vai matar todo mundo. Você meio que já subentende pela trama de que existe esse mundo, esse submundo na América do Sul, no Japão, na Ásia, mas ele não precisa te mostrar, porque se ele te mostrar, ele está saindo da mensagem principal. Né? E assim é com Harry Potter também. Com Harry Potter, né? Você tem as outras escolas, né? Elas até aparecem algumas aí no filme 4. Né? Então, você tem, mas não precisa mostrar porque elas não vão influenciar na sua mensagem principal, que é o garoto para derrotar o bruxo do mal. Né? E aí é legal porque a gente começa agora a poder entender um pouquinho melhor como a gente se limita lá do começo até o final. Porque assim, tem um roteirinho que você pode seguir, que é o seguinte: você vai criar uma história. A primeira coisa que você vai fazer, como a gente falou no começo, é pesquisar referências, pesquisar tudo que você puder sobre esse gênero e esse período que você está pesquisando, que você quer contar a sua história. Né? Então, eu quero contar uma história de super-heróis, eu preciso pesquisar obras de super-heróis, entender como esse gênero funciona, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona, e acima de tudo pesquisar as que deram certo, né? Ver aquelas de sucesso, mas pesquisar as que deram errado também. A gente sabe que às vezes o grande valor está em você conseguir fazer dar certo o que não conseguiram. Exato. É aí que você às vezes consegue inovar até, você consegue abordar algo de uma maneira que ninguém conseguiu abordar ainda, por isso não deu certo. Aí você tem a chance de ser até mais conhecido. E aí nessa pesquisa você vai começar a, como eu falei, pegar esse conteúdo do gênero que você está tentando escrever e ver o que te interessa. Né? Se é uma história de guerra, você vai pesquisar, é uma história, mesmo que seja uma história de ficção científica, eu vou fazer uma guerra no futuro. Você precisa pesquisar sobre guerra, sobre o assunto guerra, para entender como é que ela funciona e tal, para você poder fazer suas projeções lá na frente, né? Então, o assunto da sua história você vai ter que começar a pesquisar. E aí, seja de guerra, seja uma comédia romântica, seja super-herói, seja uma investigação policial, você começa a pesquisar referências do que já aconteceu. E aí, o que a gente costuma fazer, muitas vezes, às vezes inconsciente, é pesquisar na memória coisas da sua vida que você consegue jogar na história. Né? Quando você vai escrever uma comédia romântica, é bem provável que você tenha alguma coisa que você passou, que você coloca. Então, algum encontro que foi meio furado na sua vida e você fala, poxa, consigo adaptar essa história e colocar ali. Né? E eu vou dar 2 exemplos também de cara, fantasia. Eu não posso falar Terra-média, mas é uma coisa para vocês pensarem também, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, e esses 2 filmes eu acho sensacionais, que é o conceito de alegoria. É você usar um respaldo fantasioso
para justificar algo como uma metáfora no mundo físico. Tá? 2 filmes. O primeiro é O Labirinto do Fauno. Ele fala e dá abordagens fantasiosas pela mente de uma criança, mas o filme não fala de fantasia. Ele fala de um governo fascista espanhol. Se eu não me engano, é espanhol. Mas a alegoria da fantasia, do fauno e das criaturas míticas é o que te faz perceber o horror que é o governo fascista daquela época. E é por isso que esse filme ele é muito bom. E a construção da menina é muito boa, porque o olhar dela é diferente de um olhar de um adulto, do que está acontecendo. Então é uma coisa de limitar também. Ela não vem carregada de... É, porque cada monstro ali, cada situação e tarefa que ela tem que fazer é exatamente uma alegoria para o que ela está passando no mundo real. Não é uma Nárnia onde você pode colocar um monte de feiticeira e tudo que não tem a ver com o mundo real que ela está vivendo. Então a limitação de monstros que tem ali são porque esses monstros refletem os monstros que ela vive no mundo físico. Como se você for ver um monstro que está sentado numa mesa lá, que tem uns olhos, tem uma mão nos olhos, ele representa o padrasto dela, que é o general lá, o fascista general lá, e ele está na mesma mesa que o padrasto dela tá. Você não tem um monte de monstro ali, como uma Nárnia, sei lá. Todos eles estão ali para reforçar uma mensagem. Isso é o conceito da alegoria. E esse filme eu acho excelente por isso. E o segundo filme que eu acho sensacional, que é o 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Que é um moleque que ele tá sofrendo, que a mãe dele tá doente. E aí, 7 minutos depois da meia-noite, vê um monstro gigante de árvore conversar com o moleque e passar também tarefa, contar 3 histórias para ele. Só que essas histórias são uma alegoria para o que está acontecendo com as situações dele na vida real. E por isso que não se tem um monte de monstro e tal. E você fica nesse joguete de, será que isso é real ou não? E você só vai entender no final. Esse é o poder da alegoria, o poder da limitação da fantasia com o mundo real. Eu acho excelente isso. Você vê, a gente fala bastante como é a nossa área, né, sobre super-heróis. E a gente fala muito sobre o X-Men, porque o X-Men... Sim, é uma alegoria também. É uma alegoria para as minorias, né? Preconceito. Você troca as minorias do mundo real pelos mutantes, que é algo que não existe, né? Então, ele faz com que as mensagens sejam passadas, como o Marcão falou, de forma metafórica, de forma alegórica, onde o preconceito está com uma espécie, vamos dizer assim, que não existe, né? Que são os mutantes. Mas esse mesmo preconceito é visto no mundo real com outro tipo de carga, né? Com outro alvo, vamos dizer assim. Então, como é que falou, você definindo uma mensagem, você consegue se limitar a colocar alegorias, metáforas, personagens que vão passar essa mensagem acima de tudo. Como ele falou, nos 7 minutos depois da meia-noite, né? Você não precisa ficar se perguntando no final do filme, existem mais bichos, né? Ou no Labirinto do Fauno, existem mais criaturas e tal, porque aquelas estão passando a mensagem necessária para você entender o filme, né? Se você começar a colocar mais bichos, eles vão sobrar literalmente. É que no começo dos filmes, a narrativa te dá levemente a entender de que realmente tem um mundo fantástico. Então. Só que você vai percebendo no decorrer que a parada não é, entendeu? Uma alegoria. Sim. Isso é muito bom. Então, e aí, essa é a questão, às vezes também, de você já ter definido, porque muitas vezes o cara deixa finais abertos. Eu sei que é muito conceitual você fazer um final aberto, mas não adianta você ser conceitual se estiver fazendo errado. Né? E assim, você definir já, tudo isso, como escritor, é uma alegoria, são metáforas, estão acontecendo na mente do meu protagonista. Sim. Você já definiu que você não precisa criar o mundo. Né? Porque não existe mundo. Existem, são metáforas. E aí você cria as metáforas. É diferente de você, às vezes, criar um Dungeons and Dragons, um livro desse de RPG, onde existe o mundo, existe a magia. E aí olha como é curioso. E aí você vê. Dungeons and Dragons é um RPG, um jogo, certo? Mas existe o livro contando sobre o mundo, contando sobre tudo. O livro se limita a descrever tantas espécies. E o que ele faz depois?
Se você quiser criar outras espécies, ele te dá um sistema. Ou seja, ele te dá a oportunidade de criar mais, mas ele se limita a criar os dele. Sim. Se você quiser bolar uma ideia diferente, tá, você tem toda a liberdade e embasamento para isso. Mas ele se limitou a falar, ó, esse é o nosso domínio, é isso que nós temos de qualidade e é aqui que acaba. Se você quiser criar mais, você cria. E aí é o que você observa em todas as literaturas. Você tem Star Wars, onde a gente até falou antes no vídeo sobre ambientes, onde você tem planetas e planetas, mas você só vê uma cidade de cada planeta. Com certeza. Porque não tem como você criar um mundo inteiro toda hora, né? Então, o que acontece? Ele deixa a cargo da sua imaginação imaginar como seria o resto das galáxias e dos planetas. Porque ele deixa com qualidade. Se eu consigo fazer uma cidade bem feita naquele planeta, é ela que eu vou mostrar e é nela que vai ser a minha história. Cara, e eu tenho outro exemplo bom aqui pra dar. Eu não sei se vocês já assistiram essa franquia, mas que a gente conversa muito sobre ela aqui e eu fiquei fascinado pelo conceito que é aquela Purge, que é uma noite de um crime, se eu não estou enganado. Que o conceito ele é fantástico, que o governo americano vê um novo WFF, alguma coisa assim, vê um novo tipo de governo nos Estados Unidos e para reduzir o desemprego, para reduzir a taxa de crimes, eles têm a noite de expurga, né, que é a noite onde o crime é liberado, estupro, assassinato, é tudo liberado. E aí dá um problema, porque os ricos podem se proteger, os pobres não têm dinheiro para sair da cidade, vêm turistas de outra cidade para a cidade lá onde tem e fazer essa expurga. Então o conceito é muito interessante. Qual é o problema, na minha opinião, sobre essa franquia? Que quem gosta dela é mais pelo conceito, porque a gente sabe que os filmes não são excelentes. O primeiro é o melhorzinho, porque ele é limitado. Em que questão que ele é limitado? A tua perspectiva sobre o que rola na cidade inteira é por meio de uma família rica dentro da casa dela. Poder da limitação. A partir do segundo para o terceiro, são multiprotagonistas. Então você tem situações isoladas de vários protagonistas. Isso vai reduzir o tempo de tela no filme. Você não cria empatia com cada um, tanto assim. E eles ficam mais rasos. Então, a série que eu comecei a assistir também tem multiprotagonistas, porque esse conceito da série ele é válido para esse tipo de coisa, só que ele precisa de mais estrutura, que talvez uma série entregue melhor do que um filme não consiga. Porque você tem que ter uma noção do que está acontecendo com um casal pobre e com um cara que está preso numa seita e com caras ricos, porque é toda uma cidade durante a noite. Então você quer saber sobre o que rola. E os outros filmes depois, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, são um monte de protagonistas que te dá um problema. É um problema grave. Você expande muito as perspectivas, mas não trabalha mas bem. Não trabalha porque não tem tanto, às vezes, tempo de tela, produção. Sim. Se você pegar o Avengers, o Guerra Infinita, por que funciona o filme? Por que, por exemplo, meu pai assistiu e pode achar uma bosta? Porque ele não está familiarizado com personagens que a gente já está vendo há muito tempo. Não dá para você assistir Guerra Infinita sem nunca ter assistido um filme da Marvel. Você não vai saber quem é o Pantera Negra e o reino dele, você não vai saber quem é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha você até sabe porque é pop, mas o Homem-Formiga você não sabe quem é os Guardiões da Galáxia. Então você precisa de um respaldo. Por isso que o filme funciona. Que aí você coloca todo ele pro Thanos. O Purge, ao meu ver, na minha opinião, ele sofre desse problema de protagonistas, porque você quer dar um respaldo para um monte de visão e acaba no fim não dando para nenhuma. Quando no primeiro filme você isola numa família rica e você tem toda a perspectiva deles. E você cria empatia com a família, o que eleva um pouco a história, tá? Porque o conceito é muito bom. Mas depois começa, pra mim, decair muito por conta disso, de você colocar várias perspectivas e não conseguir ter tempo de trabalhá-las tanto. E isso é um grande problema. É por isso que você tem em filmes os heróis, né? Porque não tem como você fazer o mundo, mostrar, por exemplo, no Independence Day,
onde os aliens estão vindo, como a China está combatendo. Você tem os heróis que vão combater essa ameaça, que são os aliens. Você define um núcleo, são os heróis da Força Aérea Americana, e vou mostrar a história deles. Até em histórias como essa, como a Marcão falou, onde você tem o Guerra Infinita, né, onde os super-heróis estão espalhados, né, você ainda precisa reduzir eles em núcleos. Então você não consegue fazer os Guardiões em um lugar, os Vingadores em outro, o Doutor Estranho em outro. Você ainda tem que juntar alguns Vingadores com alguns Guardiões, né? Conseguir fazer núcleos mais coerentes, porque senão é muito, muito separado, então você precisa juntar essa galera. Mas acima de tudo, como o Marcão falou, a história ali, você não precisava conhecer essas pessoas, você já conhecia. Exato. Quem você precisa conhecer agora é o Thanos. Então ele é o protagonista. Quando você vai pro pro Ultimato, você tem os núcleos ainda separados, te dá essa liberdade porque você já conhece eles, mas a cena final tá todo mundo junto. Sim, clímax. Né? É o que o Marcão falou, você ter muitas pessoas importantes, você começa a perceber que é mais fácil lidar quando todas elas estão juntas. Sim. Porque você mostra mais tempo de tela, mais desenvolvimento, tudo isso. Você vê os Vingadores no primeiro filme, onde ninguém ainda conhecia muito bem todo mundo, lá em 2012. É assim, claro que quem lê os quadrinhos conhece, mas estou falando roteiristicamente da apresentação daqueles personagens. Você não conhecia eles muito bem. O que foi feito? A luta é em Nova York, em uma ponte e em um prédio. Basicamente foi isso que você viu ali. Claro que o Thor e o Hulk, a gente vai tendo um pouco mais de liberdade, mas você vê que o recurso roteirístico que foi feito foi o próprio Capitão falando em um momento do filme que ele fala, vamos fechar um perímetro até a rua tal. Ou seja, nossa cena de guerra vai ser aqui. Né? Nós não vamos fazer Nova York inteira, porque senão você perde a mão. Né? Então você precisa de um núcleo, um lugar onde todo mundo vai estar. E aí você vê que os filmes, o Marcão falou no filme no vídeo de ambientes, um filme que faz isso com maestria, que foi os Jogos Mortais 1. Sim. Né? É um ambiente único, uma sala, onde vai acontecer tudo com todo mundo. Né? Então você consegue trabalhar cada detalhe, você tem um domínio muito grande. Muito grande. Então, quando você começa, a gente falou, né? Você pesquisa o gênero, você pesquisa tudo que você tem que ter de referência para escrever sobre aquele assunto que você quer escrever. Você busca nas suas memórias coisas, e aí nessas memórias, principalmente, você vai encontrar isso que o Marcão falou, que são as alegorias, as metáforas, né? Um momento onde você passou por um preconceito, um momento onde você não superou um trauma, ou superou e você quer passar ele de certa forma. Né? Porque se você for olhar, histórias de heróis basicamente são traumas em metáforas. Né? Todo mundo ali está superando alguma perda, de alguma forma, lutando contra o crime. Né? E aí você começa a pegar, selecionar. Eu tenho essas memórias, eu tenho essas referências da minha pesquisa, isso eu acho bom, isso eu acho bom, isso eu acho bom, eu vou começar a juntar isso, limitar meu leque criativo no que eu gostei e formar a minha história. Né? Juntando todos esses fatos que você coletou, você consegue ter uma excelência na criação ao invés de ficar perdido e sempre querer adicionar mais. Ele vai ser importante não só para você dar início na sua história e saber logo no começo qual é a mensagem, o assunto que você está querendo, como durante a história, quando a gente falou até lá no vídeo sobre plot, que eu recomendo que veja, você não se perder quando as ideias surgirem no meio do caminho. Né? Porque isso acontece, você está escrevendo, puta, me deu uma ideia, agora eu vou adicionar. Aí, se você tem isso bem definido, a mensagem, a plot, tudo, você fez essa limitação, você pega essa ideia, pega a plot e fala, não vai encaixar. Não vai encaixar. Então, guarda, na próxima você usa. Isso é verdade. Né? Então, a limitação ela é para você não se perder também. Né? Por isso que ela vai ser tão importante na sua vida aí de escritor. Total. Certo? É isso. Espero que tenha dado para elucidar um pouco aí o que a gente quer dizer. Quando a gente sempre fala nos vídeos sobre se limitar, esse é o vídeo que está explicando bem isso. Você se limitar, você focar na sua criação. Beleza? Se curtiu aí o conteúdo, dá um joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as nossas notificações aí. Boa. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Falou, galera. Até a próxima.